Este mês nós estamos concentrados no conteúdo e na energia do livro Contatos com o Monastério Intraterreno. O primeiro monastério não material com o qual nós tivemos contato foi há aproximadamente uns 30 anos atrás. E depois, mais recentemente, houve contatos com Mirna Já, que também tem núcleo monástico. O livro Contatos com o Monastério Intraterreno está muito afim com a energia de Mirna Já. Quando nós falamos em monastérios intraterrenos, nós estamos nos referindo a coisas que não estão no plano físico, obviamente, e que também não são materiais densas. Tudo que existe, tudo que é manifestado, inclusive nós, tudo isto no momento da criação acontece também nos planos internos. A criação não produz nada num plano só, num nível só. Então tudo que existe manifestado, existe uma contraparte nos planos internos. Então, para cada um de nós, existe um indivíduo no plano interno que não está projetado aqui fora. Os monastérios que nós conhecemos no plano físico, que são construídos, que são casas, todos eles têm uma contraparte interna, assim como todo núcleo espiritual tem uma contraparte externa. Quando essas duas partes estão alinhadas entre elas, em sintonia, quando estão bem em contato, o que acontece é que ambas as partes evoluem de forma especial. E aquela externa, aquela material, vai se tornando mais sutil. Então a parte externa vai se tornando mais sutil à medida que aperfeiçoa o seu contato com aquela interna. Então é por isso que se escreveu um livro sobre um assunto invisível do ponto de vista físico e que nós temos que ter uma certa abertura para estas coisas não materiais para podermos acompanhar aquele processo que ali está descrito. Quando algo se materializa, é porque o relacionamento entre a parte imaterial e a material está bem em sintonia e na desmaterialização o processo é o contrário. A parte interna absorve a externa. Nisso existe a energia da vontade muito presente. Existe um impulso vontade que introduz no plano material aquele modelo que está lá no invisível, assim como existe um impulso vontade aqui no plano material para absorver aquele modelo e também para enviar de volta aquele modelo para o invisível, quando é o caso. Na América do Sul há um centro interno, um centro sutil, que nós conhecemos com o nome de Ibês. Este centro existe no plano etérico. E este centro de Ibês foi o ponto de partida para os nossos contatos com respeito a este tema, porque Ibês também trabalha como um monastério nesses planos internos. No passado, nos primórdios da Terra, este centro de Ibês, que é um prolongamento de Iberá, este centro Ibês manifestou-se na superfície do planeta, no plano físico. Ibês era formado por consciências muito evoluídas que não eram desta Terra
e que provinham de outros sistemas solares e até de mais longe. Ainda não havia humanidade de superfície civilizada, não havia humanidade de superfície no grau de compreensão das coisas que existiu depois. Então, para se criar IBs, para se criar um centro, um núcleo adiantado, evoluído, que pudesse atrair toda a civilização que veio depois, foi preciso que viessem essas consciências de outros sistemas solares e de planetas ou mundos mais adiantados. Este centro de IBs, que continha já naquele tempo o monastério e que continha um templo, isto era tão forte, por não ser terrestre, isto era tão potente, que mesmo depois, quando veio a ordem para que ele desaparecesse do plano físico, porque já tinha cumprido a sua tarefa física, ele era tão forte, tão potente, que persiste até hoje no plano etérico. Então, aqueles que podem viajar pelo plano etérico conscientemente, ou que têm a visão etérica, encontram até hoje este templo e encontram até hoje este monastério. Eu me lembro que há mais de 20 anos atrás, eu me encontrei com uma verdadeira mística e ela me disse que tinha entrado em contato com um monastério no centro do Brasil. E ela falava comigo como se este monastério fosse físico, porque ela foi até lá nos seus corpos internos, mas imaginou que ela estivesse dentro de algo do plano físico. Então veja como isto até hoje é potente, como isto é forte, a ponto de uma vidente ou a ponto de uma sensitiva estar ali pensando que está no plano físico. Então vejam quão próximo isso está da energia externa, da energia física. E por que está assim tão próximo? Por que isto não vai se retirando gradualmente, não vai se afastando e não vai se recolhendo aos seus níveis superiores? É porque este centro, este monastério, está colaborando para a formação e para o surgimento da raça futura. Então é como se a raça futura tivesse uma consciência que vai incluir toda a síntese do passado. A raça futura vai ser tão adiantada com relação a esta atual, que ela vai ter na sua consciência a síntese de tudo o que se passou. Então, isto que está contribuindo, colaborando para a raça futura é IBs, que é algo dos primórdios, para que a raça futura contenha toda a síntese deste arquivo. E é claro que a raça futura está sintonizada também com outros centros suprafísicos que lhe darão a visão do futuro, a visão das próximas etapas naquilo que ela tiver que cumprir. Então nós estamos falando de IBs, estamos falando de monastérios intraterrenos, não como se entrássemos em um museu esotérico, mas estamos procurando entrar em contato com algo que é muito vital hoje em dia, que é muito atual e que pertence também ao futuro. Então nós precisamos nos identificar com estas coisas invisíveis, teríamos que nos abrir para essas dimensões, para esses planos, para podermos corresponder ao plano evolutivo para a humanidade e para a Terra. IBs lida com a matéria depois que ela foi elaborada. Então não é algo que lide com as coisas primordiais. Iberá, que é
praticamente o pai de Ibês, Iberá lida com a matéria ainda em estado original, mas Ibês vai lidando com a matéria já elaborada e vai preparando esta matéria para receber as mônadas. Então Ibês está trabalhando com a futura humanidade, mas não só com a futura humanidade evoluída. Ibês está preparando o material para as mônadas que ainda não são humanas, que estão ainda no reino animal ou em outros reinos, está preparando a matéria para que estas mônadas possam tomar corpo físico. Nenhuma mônada jamais desceu a manifestação aqui na Terra sem que essa matéria tivesse sido preparada por Ibês. Então nós temos em Ibês verdadeiramente o nosso real ancestral. Nós achamos que os nossos ancestrais são os nossos parentes, são coisas desta terra. Precisaríamos ir mais profundamente nestas coisas, precisaríamos ir mais longe, porque o nosso ancestral é Ibês, com tudo aquilo que ele contém, com toda a consciência extraterrestre que ele contém, com toda a vibração extragaláctica que o formou. Então, este nosso pai, ou este nosso ancestral, é o que está por trás, é isto que está estimulando a nossa compreensão para todos esses fatos. Num certo sentido, é Ibês que conduz as consciências, que conduz as mônadas, ou que nos conduz à compreensão de Mirnajá e dos demais centros planetários, demais centros intraterrenos. Nós não precisamos ir ao centro do Brasil para encontrar isto, porque no plano físico não encontraremos nada. Mas, em consciência, com o coração e com o corpo etérico, ou com o corpo astral, ou com o corpo mental, podemos sim encontrar este centro. Tudo isto está muito ligado a experiências que já aconteceram e que é do nosso conhecimento. Por exemplo, quando Fawcett, o explorador inglês, tentou chegar lá fisicamente, ele precisou se desmaterializar para poder chegar lá e ter consciência daquilo. Só que ele não se materializou de novo. Ele se desmaterializou, entrou em Ibês, entrou a fazer parte de tudo aquilo que ele aspirava e, do ponto de vista dos seus parentes, dos seus familiares e dos seus amigos, ele desapareceu. Porque Fawcett foi para lá e nunca mais voltou e nunca mais se encontrou vestígios dele. Há tanta ignorância sobre este assunto que a história diz que Fawcett foi comido pelos índios Chavantes. Quando os índios Chavantes foram, entre eles os mais avançados, os mais evoluídos, os que ajudaram a atrair Fawcett para lá, e depois ele foi conduzido lá para dentro por um dos guias destes seres. Então veja como o nosso conhecimento é distante e a nossa interpretação é tão errônea com respeito a todos esses fatos. O que acontece com alguém que se desmaterializa é que a sua vontade interior, a sua vontade suprema, recolhe a energia para que ele continue na matéria. Então, a nossa vontade suprema recolhe esta energia e a nossa matéria se desmembra, não se decompõe, se desmaterializa, o que é diferente de se decompor. E quando acontece isto, pode acontecer o contrário a qualquer momento. Não importa quantos anos passem,
Mas, quando acontece uma desmaterialização, a mesma força que fez aquilo pode produzir o processo contrário. Isto tudo era muito conhecido das civilizações pré-colombianas, da América Central e da América do Sul. Então, sempre que nós entramos em contato com estas civilizações pré-colombianas antigas, nós precisamos estar muito alinhados com os nossos princípios superiores, porque podemos entrar em contato com experiências havidas naquelas épocas, nas épocas dos toltecas, dos astecas, dos maias, dos incas, ou de civilizações que aconteceram em outras áreas da América do Sul, como Patagônia, etc., das quais não temos notícias. O que se sabe é que existem todas as informações, todo o conhecimento destas civilizações e do centro de Ibês também, isto é, toda a história da Terra. O que se sabe é que toda esta história está preservada e a qualquer momento ela pode ser conhecida, elas podem emergir. E se nós tivermos humildade, se nós tivermos alinhamento e se nós tivermos um espírito de servir a humanidade bem desenvolvido, nós podemos entrar em contato com esses núcleos, mesmo destas civilizações antigas, destas raças antigas, podemos entrar em contato com esses núcleos, com essas consciências, com estes seres, que hoje podem não ser mais indivíduos, mas podem ser entidades. Podemos entrar em contato com isto e redescobrirmos processos de cura. Então, que sentido tem nós nos aproximarmos destas civilizações? Que sentido tem nós interiormente estarmos sintonizados com estes arquivos, toltecas, astecas, maias, inca e outros, ou ibês? Isto tem uma função muito profunda e muito atual, porque todas estas civilizações, todo este conhecimento, poderia resolver qualquer problema hoje no campo da cura, qualquer problema hoje no campo da pesquisa científica. Porque o que hoje é considerado pesquisa científica atual, isto é tão velho e tão antigo como estas civilizações. Então, tudo isto que se faz hoje como grandes descobertas, isto se chega a fazer, apesar do pouco alinhamento que esta civilização tem, isto se chega a fazer porque há seres daquele tempo encarnados aqui. Mas nós poderíamos ter chaves ainda mais valiosas, poderíamos ter soluções ainda mais amplas a respeito de todos os males da superfície, se tivéssemos o contato direto com esses arquivos ou com tudo isto. Então, uma alma ou uma mônada pode entrar em contato com os arquivos científicos de uma antiga civilização como esta, de uma forma muito mais completa e muito mais ampla do que uma alma daquele tempo encarnada hoje. Porque nós não sabemos que grau de consciência tem aquela alma. O fato de ser um reencarnado hoje não quer dizer que ele tenha a possibilidade de desenvolver uma experiência científica mais do que um cientista que se comunicou profundamente com o plano da mônada ou que se comunicou profundamente com esses níveis de conhecimento. E esse centro de Ibês e tudo isto está tão disponível, tão ativo internamente, que simbolicamente a serra, a região que corresponde aonde está Ibês no plano etérico, chama-se Serra do Roncador, simbolizando que a Terra está como num parto, está sentindo uma profunda dor para que algo novo possa surgir. Então, este roncador
esta serra que existe no plano físico, mas que ninguém sabe o que significa, é símbolo deste parto que deve acontecer, é símbolo desta nova coisa que deve surgir. Desse núcleo monástico de Ibês e que nos conduz a Mirnajá, a partir de um certo nível de contato, este núcleo emana uma vibração ascensional, um impulso ascensional que a própria Terra, que a própria humanidade da superfície não tem possibilidade de receber totalmente, porque se desintegraria. Então nós estamos diante de tesouros, nós estamos diante de fontes inesgotáveis de progresso e de evolução, inclusive que estão numa grande compreensão por nós todos e que não passariam para nós um impulso e nem uma vibração que nós não tivéssemos condições de receber. Os espelhos de Mistritlan, os espelhos de Mirnajá, os espelhos de Erques, os espelhos de Aurora, os espelhos de Lis Fátima, de Iberá, de Anutéia, todos esses espelhos, todos estes sistemas de comunicação guardam estes assim chamados segredos. Segredos não porque estejam impossíveis de serem captados. Segredos para nós que não estamos ainda preparados para chegar lá bem conscientemente. Então esses monastérios suprafísicos, esses monastérios que nós chamamos de intraterrenos no livro, eles têm uma série de etapas a apresentarem para nós. E quando nós ingressamos nesses grupos monásticos, isto é, quando nós passamos a fazer parte desses conjuntos de consciência, nós vamos nos desenvolvendo naquelas etapas que o livro vai indicando. O livro vai contando a biografia de uma jovem que aparentemente tinha 21 anos, que encontra o ponto em que ela deixou na encarnação anterior e que prossegue o seu trabalho, o seu desenvolvimento. Então, nesta vida, assim como ali é descrito, nós vamos vendo todas as etapas pelas quais nós poderemos passar, todas as possibilidades que temos de receber ajuda. É tão importante que nós sintonizássemos com este assunto, porque isto pode, num certo sentido, nos abrir novos horizontes ou acelerar o nosso processo interno e espiritual, o que é muito importante neste momento para o planeta Terra. Porque assim como uma parte da humanidade e uma parte da civilização está se deteriorando pelas drogas, pela economia e pela vida que leva, por outro lado, a possibilidade de progresso, de evolução, a possibilidade de purificação e de elevação é tão grande quanto esta de deterioração. Então nós teríamos que estar aqui, nesta encruzilhada, entre essas duas opções, nós teríamos que estar aqui bem conscientes de que momento vivemos, do que está acontecendo, porque pode ser que a nossa opção seja muito determinante. O que nós chamamos de monastério, no caso o monastério intraterreno, ou este monastério informal que Figueira representa, o que nós chamamos de monastério é algo que é baseado no mundo interno e não no mundo externo. Quando nós dizemos que aqui há um monastério, isto não está baseado nas construções, e nem nas terras, e nem nas pessoas. Isso está baseado no mundo interior e nos grupos de almas. Então aqui pode ter milhares de pessoas, aqui na aura deste monastério interior, deste monastério interno, mas
nem todas podem estar participando vivamente deste monastério, porque a alma pode estar se ocupando de uma outra coisa, pode estar voltada para um outro tipo de trajetória. Então, a base de um monastério intraterreno, ou a base de um monastério como este, é que ele não se baseia em nada de externo e que ele conta com os grupos de almas. Como é que nós podemos perceber que estamos afins com isto? Como é que nós podemos perceber e sentir que fazemos parte de uma realização destas, do plano evolutivo? Nós fazemos parte quando não sentimos mais interesse, quando não sentimos mais apelo de tudo aquilo que vem do plano da nossa personalidade. Então a personalidade continua viva, continua agindo, o material que compõe a personalidade continua a sua trajetória, mas isto, para nós, é como algo paralelo que está cumprindo as suas etapas. E nós encarnados nesta matéria, e nós encarnados neste material. E estes seres encarnados neste material, eles reconhecem que os caminhos normais, que os caminhos comuns da vida terrestre, de superfície e da vida de personalidade, não mais lhes dizem respeito. Fazem este caminho, mas sabem que isto não lhe diz mais respeito, que ele está numa outra coisa, que ele está sintonizado com uma outra coisa. E com muita humildade, não briga com isto, não entra em conflito com isto, não rejeita isto, não coloca isto num segundo plano, mas com muita humildade se volta para os seus núcleos mais internos, para a energia divina em si. E isto é muito importante e fundamental, porque quando o indivíduo vê que esta vida não lhe diz mais respeito, isto não é para ele ficar desanimado e nem para se retirar desta vida antes do tempo. Quando ele descobre que todo este mundo não lhe diz mais respeito, é porque chegou a hora dele cuidar prioritariamente do contato com a sua energia divina, porque a sua energia divina, fluindo através dele e sendo irradiada por ele, vai fazer um trabalho sobre toda esta matéria que precisa de elevação, que precisa de purificação e de se tornar mais sutil. Então, quem desperta para a vida interior, para esta consciência, imediatamente é colocado bem conscientemente, muitas vezes, diante das coisas mais densas e diante das coisas mais materiais e mais desatualizadas para ele, porque aí ele tem uma ação, aí ele tem algo a fazer. Esta energia que vem do nosso nível divino, que vem dos nossos níveis internos e que vem desses monastérios, é isso o que ajuda tudo aquilo que não é isto a começar a se comunicar com os mundos internos, com os universos internos. Porque este universo material, este universo físico, esta vida exteriorizada, para ela evoluir, ela precisa entrar em contato com a sua contraparte. Isto não é só uma tarefa nossa, de entrarmos em contato com a nossa contraparte material. Isto é tarefa do próprio universo, que tem que entrar em contato com a sua parte imaterial, com o outro universo que existe com ele, que foi criado com ele. Quando este universo físico apareceu, apareceu também o outro que não se vê. E a vida, a evolução desses universos, é eles irem se reconhecendo mutuamente e irem se unindo. Então, analogamente, numa outra proporção, esta é a vida de cada um de nós. Isto é que a vida propõe a cada um de nós.
é que cada um de nós reconheça a sua contraparte, a sua parte não material, e que se una com ela, e que se deixe absorver por ela, e que a absorva. Esta é a nossa vida. É isto que nós estamos fazendo a partir do momento que tomamos consciência desta evolução humana, desta evolução planetária e desta evolução universal. Persistência e tenacidade são as características que nós precisamos para fazer este trabalho, isto é, para viver. Porque a vida é isto, é você reconhecer a sua contraparte, se unir com essa sua contraparte e essas duas partes se aperfeiçoarem, se evoluírem, uma ajudando a outra. Não há possibilidade disso se desligar. Então, é preciso persistência, é preciso tenacidade para transpassar tudo isto que acontece. Tudo isto que acontece não é a nossa vida. Tudo isso que está exteriorizado não é a nossa vida. O que as outras pessoas fazem não é a nossa vida. Nós temos que fazer outras coisas com as outras pessoas. Não esta vida que aqui se desenvolve. Então nós temos que ter tudo isto bem presente, que é para a energia monástica ou a energia do monastério intraterreno poder trabalhar junto conosco, poder nos penetrar, poder ser incluída no nosso trabalho e assim nós irmos seguindo um caminho que vai nos levar a uma outra civilização, a um outro nível de consciência, a um outro grau evolutivo. O que sustenta tudo isto não é só a nossa vontade, não. E não é só a nossa aspiração. A nossa vontade, a nossa aspiração, a nossa consciência diante destas coisas é muito importante. Mas o que realmente sustenta isto e o que realmente faz com que tudo isto aconteça é a nossa alma estar já num nível evolutivo bem próximo da evolução imaterial, bem próximo deste universo imaterial. Então a alma chegando ali naquele ponto, a alma estando nesta fronteira, vendo como seu caminho esta desmaterialização, é aí que isto vai passando para todos os outros níveis da nossa consciência. E a alma não só está aí tão já consciente do seu próprio caminho, que é passar para esta fase imaterial, como também ela estar consciente de que deve passar isto para os veículos e que deve levar os veículos, os corpos, a esta consciência. Bom, vocês já perceberam que muito ligado a tudo isto, a este livro Contatos com o Monastério Intraterreno, está o livro de Mistritlan. Então o livro de Mistritlan é o mais próximo de tudo isto. É como se algo tivesse sido emitido de Mistritlan e se materializado aqui de uma forma e dizendo coisas e trazendo um conhecimento e uma mensagem que nós podemos compreender. Quando no livro de Mistritlan se falou dos 3 portais, nós precisávamos de um desenvolvimento para voltar a ler aquilo, para compreender esses 3 portais. Então, o anúncio dos 3 portais que nós temos que atravessar, que o livro de Mistritlan fez, foi só um anúncio. Agora nós precisamos de Mirna Já como instrutor direto, precisamos do que está contido nos contatos com o monastério intraterreno, para depois voltarmos a nos dirigir para esses 3 portais e finalmente mudarmos de ponto evolutivo, finalmente entrarmos em um outro universo. E esses 3 portais, nos quais um dia a nossa consciência chegará, isso é uma luz muito clara da razão, porque nós não sabemos o que é a razão ainda.
Nós sabemos o que é a razão intelectualmente, mas não tivemos ainda a luz clara da razão. Isto vamos ter diante desses portais. E com esta luz, nós penetraremos esses portais e passaremos para o lado de lá. E outra coisa, além da luz clara da razão, nós teremos uma vontade, um tipo de vontade que penetra qualquer dificuldade. Nós temos que conseguir não ter mais dificuldades para nada. Não há dificuldade, não há obstáculo, não há o impossível. Mas para nós reconhecermos isto e vivemos sem dificuldades, sem obstáculos, nós precisamos deste tipo de vontade, desta vontade que no livro de Mistitlan chama-se vontade penetrante. É uma vontade penetrante porque ela é imutável. Ela não fica menor nem maior, depois muda de meta. Não, ela é uma vontade que não muda, é imutável. E que vai sempre penetrando, que vai sempre se dirigindo lá para onde deve chegar. E a outra condição para se atravessar esses portais, que nós trabalhamos em Mirnajá e, portanto, no monastério, é esse sentido monástico. Quer dizer, nós nos colocarmos numa situação que possamos nos unir com a nossa essência divina. Então, vida monástica ou monastério não é você ter este título, ou você ter uma roupa, ou você ter uma atitude. Isto é você estar realmente disponível e já ter um certo preparo para entrar em união com esta sua essência divina, com esta sua essência imaterial. Então nós estamos todos em um monastério e podemos não saber onde estamos. Ou começamos a saber onde estamos e vamos descobrindo gradualmente qual é a tarefa. Como é que nós chegaremos a esta razão tão clara? Como é que nós chegaremos a esta vontade imutável e penetrante, que não conhece mais dificuldades? Veja, tudo isto é nosso caminho, sabe? Quem diz isto é difícil, isto é impossível, isso está no princípio do caminho. Porque lá, em meados do caminho, não tem mais coisa impossível, não tem mais coisa difícil, não tem mais coisa que não possa acontecer. E também essa disponibilidade para nos unirmos, para reconhecermos e sermos com esta essência. Então, este trabalho que nós estamos tratando hoje, isto não é um trabalho formal e não existe nenhuma organização externa que possa nos levar para este trabalho. Isto é um trabalho que cada um faz em si e que cada um pode fazer independentemente do que o outro faz ou do que os outros fazem. Na realidade, nós devemos estar já preparados para não estarmos atrelados, para não estarmos vinculados a nenhuma organização que nos leve a tudo isto. Porque todas as formas de ser que nós conhecemos não servem para isto. São todas preparatórias. E por mais nobre, por mais perfeita, por mais evoluída que seja a nossa forma de ser, a nossa forma de compreender, sabemos que nada disto vale para a entrada nesses estados. Então que nós temos que estar vivendo tudo isto como se não estivéssemos vivendo. Vivendo tudo isto, mas paralelamente, de uma outra maneira, estarmos sintonizados com esta vida mais perfeita ou com esta vida imaterial.